Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre instituições sociais, né? E vamos fazer um fechamento aí do nosso ciclo 2, né? Para que a gente possa retornar aí com o ciclo 3, né? Envolvendo aí questões de movimentos sociais, né? De cotas, né? Questões mais relacionadas aí à política, né? Dentro, né, da sociedade. Então, para a gente falar do que são instituições sociais, a gente vai até fazer um entrelaçamento com alguns dos conteúdos que nós já vimos até aqui, né, com alguns dos pensadores clássicos, né, Durkheim, Weber, Marx, né, de como que eles pensavam algumas dessas instituições sociais e também relacionado àquele processo, né, de socialização, porque essas instituições sociais, elas acabam, né, influenciando também no nosso modo de convivência, né, de agir e de pensar dentro de uma sociedade. Por quê? A gente tem que pensar o que é uma instituição social, tá? Antes da gente trabalhar as principais instituições sociais, né? Aqui, no caso, nós vamos trabalhar, né, com a família, né, com a igreja e com o Estado. Mas nós temos também, né, a escola, né, como uma instituição social muito presente, né, na nossa sociedade, né, assim como em qualquer outra sociedade. Mas os três principais que nós vamos focar vai ser a igreja, o Estado e a família. Mas todas essas instituições, né, incluindo a escola, né, o exército, o casamento, instituições financeiras, elas têm algumas características base, né, que vão identificá-las como sendo uma instituição social. Então, a instituição social é toda forma ou estrutura social instituída, constituída e sedimentada na sociedade, ou seja, que já tem bases sólidas, né, na sociedade. Tá? Então, elas já estão presentes, já existem, né, há um longo tempo, tá? Fora, né, da nossa existência. Né? Nós nascemos e essas instituições elas já estavam, né, sedimentadas, já existiam, né, há muito tempo antes da gente. Então, elas vêm antes do indivíduo. Tá? Isso é uma das características aí, né, dessas principais instituições sociais. Não quer dizer que novas instituições sociais, né, enquanto a gente ainda está, né, e estamos vivendo, não possam surgir, tá? Mas essas que nós estamos trabalhando, elas são anteriores, né? Elas já estão sedimentadas na sociedade, tá? E elas são estruturas sociais estáveis, tá? Então, uma característica aí para vocês guardarem sobre instituições sociais, elas detestam mudança, tá? Como acontece em casos como a família, né, está mudando, né? A constituição de uma família, né? Por exemplo, hoje em dia, né, a união entre duas pessoas do mesmo sexo constitui uma família, correto? Mas não era assim, né, no século passado. Então, essa mudança, né, ela provoca uma certa instabilidade que algumas pessoas chegam a falar que a família está em crise, a família tradicional está em crise. Tá? Mas não é que a instituição familiar está em crise. O que está acontecendo é uma mudança, né, na constituição da família. Tá? Mas a instituição família ela continua permanecendo. Mas ela não quer que essas mudanças ocorram, né? Ela tem um certo receio. Vide as estruturas escolares, né, que permanecem praticamente a mesma, né, de séculos passados aí, né, do século XIX. Não sei se vocês já escutaram falar que a escola é a instituição, né, que permaneceu praticamente intacta, né, ao longo aí do século XIX, século XX, né, até chegar aí os dias atuais, mudando pouquíssimos, né, aspectos. O exército, né, também com as suas patentes, né, o seu rigor ali, também, né, praticamente não muda. Então são instituições que não são tão adeptas aí a mudanças, né? Elas evitam o máximo a mudanças. E elas são baseadas em regras e procedimentos padronizados, né, socialmente reconhecidos,
aceitos, sancionados e seguidos pela sociedade. Então, a função da instituição social é de tentar promover uma estabilidade social por meio de suas regras. Então, as pessoas, né, que estão dentro, né, dessas instituições sociais, dentro da sociedade, elas reconhecem esse poder, essas normas advindas, né, dessas instituições sociais e acabam seguindo. Elas podem e devem questionar, criticar essas instituições sociais, mas reconhece, né, que elas têm um poder sobre o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Tá? Então, eu critico, por exemplo, determinadas sanções do Estado, mas eu sei que se eu não seguir aquelas sanções, eu vou ser, né, punido de alguma forma. Tá? Então, eu posso não reconhecer e criticar a família tradicional, tá? Mas eu reconheço que ela existe e que ela tem uma influência muito grande sobre determinados grupos. Eu critico o modo com que a escola ensina, né? Aquele modo padronizado, né? De formação, muitas vezes, né? De transmissão de conteúdo, né? Sem ser uma formação integral ali do cidadão, o que hoje em dia, né, tem se procurado investir nisso, mas eu reconheço aquilo ali, critico, né? Mas eu sei que continua, né, surtindo um efeito sobre o padrão comportamental dos alunos, né? O modo com que a escola é instituída, é formada, né? É elaborada ali, tá? Então, essas instituições sociais, elas têm regras, né? Regras socialmente reconhecidas, aceitas e seguidas pela sociedade para promover uma estabilidade social. Tá? Então, essas instituições sociais, elas tentam encaixar, né, aparar, né, pontas dentro da sociedade. Essas instituições sociais, elas são, né, relativamente constantes, mas não são entidades imutáveis, né? Ou seja, nós temos uma certa constância, né, devido a essa sedimentação, né, dessas instituições sociais, mas elas podem sim sofrer mudanças, tá? Como eu disse para vocês, elas não são adeptas às mudanças, mas podem sofrer mudanças. Como é o caso, por exemplo, né, da família, né? A família enquanto instituição social. A família do século passado é diferente da família moderna, né? E muito mais diferente da família que era constituída, né, na Idade Média, tá? O Estado, por exemplo, o Estado ele sempre existiu desde as primeiras civilizações. Mas o que né, está mudando dentro do Estado? As formas de governo, né, a sua questão territorial, as leis, tá? Mas a instituição Estado, ela, né, é constante, mas sofre mudanças, tá? É claro que essas mudanças, elas precisam de uma força enorme, né? Uma pressão enorme da sua população para que essas mudanças ocorram, tá? Então, por isso que elas são relativamente constantes, mas não são imutáveis. E as mudanças nas práticas sociais acarretam também mudanças nas instituições sociais, né? Como eu disse para vocês, não são imutáveis, né? Mas exige, né, uma determinada força por parte aí, né, da população ou de agentes externos também. E podem dar origem a novas instituições, que eu também acabei de comentar com vocês, né? Nós já temos instituições estabelecidas, solidificadas, né, na nossa sociedade, mas novas instituições podem vir a surgir ou a chegar ao fim, né? Como o Estado, que eu comentei que desde as primeiras civilizações lá na Mesopotâmia surgiram, tem teóricos, né, que defendem o fim do Estado, como, por exemplo, né, os comunistas e os anarquistas, né, que defendem o fim do Estado. Pode ser que ele venha a acabar em algum tempo, né? Então, dar origem ou chegar ao fim de algo. E ele tem como objetivo, essas instituições sociais, de manter a coesão interna do grupo e satisfazer certas necessidades da sociedade da qual ela faz parte. Tá? Então, é o que eu comentei aqui, né, de
promover uma estabilidade social. Essas instituições sociais, elas não querem que as pessoas as critiquem diretamente, né? Então, elas evitam isso ao máximo, tentam controlar os movimentos, né, sociais, exercendo sobre eles uma determinada coerção, uma determinada pressão, tá? Para que todos os indivíduos, né, tenham uma certa coesão, uma convivência ali mais harmônica. Essa é a função aí das instituições, né, sociais. Cada uma com o seu, cada qual, tá? Cada uma com o seu objetivo, que a gente vai trabalhar um pouquinho essas três que eu comentei. Então, nós temos que distinguir também o que eu já comentei um pouco com vocês na aula sobre os processos de socialização, sobre a distinção entre grupos e instituições sociais, tá? O grupo social é a reunião de indivíduos com objetivos comuns em processo de interação contínua. Então, nós temos ali o primeiro grupo social, a família, né, que é o grupo social primário, onde o indivíduo ele vai conviver ali com outros indivíduos ali, né, do membro familiar, que vão ter objetivos mais ou menos ali comuns. E a partir disso, né, nós vamos ter os grupos sociais secundários, aqueles formados ali pelos vizinhos, né, pelos colegas ali da escola, né, e assim por diante, tá? E as instituições sociais, elas envolvem regras e procedimentos aplicados a diversos grupos, tá? Então, nós temos dentro da família um grupo social, tá? Mas nós temos a instituição família, é aquela que a família tem que cumprir determinadas regras, né? Enquanto constituição de família, ela tem regras a serem aplicadas dentro de seus membros. Na aula do processo de socialização, eu comentei com vocês, né, o exemplo. Às vezes você nem se sente muito pertencente a um grupo familiar, tá? da sua família. Né? Ah, você não quer sentar no almoço, né, de domingo ali junto com a sua família, não participa do grupo, né, seus objetivos são totalmente diferentes, né? A família quer que você segue uma profissão, você quer outra, e, enfim, né, são totalmente diferentes. Parece que você não pertence àquela família ali, tá? Mas, então, enquanto grupo social, você não pertence a ela. Mas, enquanto instituição, você pertence. Tá? Porque qualquer atitude sua, né, se você for de menor, né, de menor de idade, a família ela tem responsabilidades sobre você e pode, né, sofrer sanções, né, por parte ali de às vezes não colocar a criança na escola, né, de faltar com alimentação, né, que são obrigações ali da família. Então, enquanto instituição familiar, todas as famílias elas têm essas regras, né, esses procedimentos aplicados aí a diversos grupos, por mais que as famílias elas sejam constituídas diferentemente, né, umas das outras. E, né, nós temos 5 características básicas para identificar qualquer instituição social. Essas 5 características básicas, elas vão sintetizar aquilo que Durkheim falou como sendo um fato social, né? Que seria o estudo da sociologia, né? O fato social, que são essas instituições sociais, aquilo que está externo ao indivíduo, né? Anterior a ele e exerce uma coercitividade, né? Ou seja, uma pressão sobre esse indivíduo. Então, por mais que ele não goste de determinadas situações dentro da sociedade, ele acaba aceitando aquilo, seguindo aquilo, porque é mais forte do que ele. Então, nós temos aqui a coercitividade. Toda instituição social, né, tem esse papel coercitivo, que é algo externo para algo interno, né? Ou seja, é algo que vem de fora do indivíduo, né, e que acarreta em seus comportamentos, em seus padrões, em seu modo de agir. Aqui um exemplo, né, são as leis criadas pelo Estado, né, e as suas punições para quem não cumpra. Tá? O Estado ele não obriga ninguém a fazer algo que não queira, tá? Mas,
né, ele tem essa força coercitiva, tá? Como assim? O caso da lei seca, né, que foi criada em 2013, que inclusive foi motivo, né, de tema de redação, foi uma lei, né, criada. Ela não está obrigando a pessoa a não dirigir embriagada. Tá? Se eu quiser sair de uma festa embriagada e pegar o carro, eu posso. Eu ainda sou livre para fazer isso. Só que, né, eu vou ter uma punição, né, para quem não cumprir essa lei. Então eu vou pensar, poxa, será que vale a pena, né, colocar a vida, né, dos outros, a minha, em risco, né, sofrer punições aqui por conta disso? Não, melhor pegar um táxi, né, melhor chamar um Uber aí. Então o Estado, por meio das suas leis, ele faz esse papel coercitivo, né, para que as pessoas elas, né, sigam um determinado caminho, não, né, desviem desse caminho. As pessoas que desviam desse caminho vão sofrer punições. A mesma coisa, né, dentro da família, dentro da escola, né, o aluno que às vezes, né, faz uma bagunça ali e atrapalha o rendimento da sala, né, levado para a diretoria, tem uma suspensão, enfim. Dentro de casa, né, a criança está lá mexendo com um vaso de flor lá e a mãe, não mexe senão você vai apanhar, não mexe senão você vai apanhar. Aí a criança, ela, né, tem duas opções, ou continua mexendo, né, e apanha, ou ela pensa e fala assim, não vale a pena, tem outras coisas para mim brincar, né? Então tem essa coercitividade. Nós temos a autoridade moral, né, dentro dessas instituições, que é os agentes, né, que vão exercer essa força, né, esse papel aí, né, de coerção, né, como se fosse um interlocutor das regras, né? A instituição tem as regras e esse agente ele vai ser o interlocutor, ele vai avisar, né, vai aplicar essas normas aí, né? Ele vai ser o agente moral dessa instituição. No caso aqui, o professor, o diretor, né, os funcionários de uma escola, dentro, né, da família ali, o pai, a mãe, né, dentro do Estado, nós vamos ter aí, né, os vereadores, prefeitos, governadores, né, temos aí a força policial também, né, como um braço do Estado. Então, são todas autoridades morais, tá? Nós vamos ter uma objetividade, tá? Que vai independer da vontade do indivíduo. É aquilo que eu disse para vocês, né? Elas existem independente de eu gostar ou não. Não gosto da família brasileira, da família tradicional, né? Mas ela existe, né? E isso eu tenho que concordar que existe, independente da minha vontade ou não. Eu não sigo nenhuma religião, eu acho que religião aliena as pessoas, né? Enfim, né? Faz elas acreditar que a Terra é plana, qualquer coisa do tipo. Não importa. Existem as religiões, as diversas religiões, tá? Então ela tem essa objetividade também, que não independe da vontade do indivíduo. E elas são exteriores, tá? Como eu já disse para vocês também, que existem antes do indivíduo, né? Então o Estado, a família, né? As forças policiais, a escola, estão presentes aí, né? Desde tempos remotos, né? Bem antes da nossa existência. Então, né, tem essa exterioridade. E um dos pontos principais para a gente identificar essas instituições sociais, a historicidade, tá? Que quebra a noção de que essas instituições sociais são naturais, pois elas variam ao longo do tempo. Porque devido ao fato delas estarem sedimentadas na sociedade, solidificadas, muitas pessoas podem achar que elas, né, são algo natural, né? São criações aí, né, naturais. Mas devido à historicidade, a gente identifica que elas mudam, né, se modificam ao longo do tempo. Aqui eu dei um exemplo, olha, o Estado surge lá com as primeiras civilizações, mas sofreu mudanças ao longo do tempo. O próprio Estado brasileiro, né, a gente começa ali com a independência, né, 1822, com o Estado monárquico, né, em 1889 nós vamos ter uma república, a instauração de uma república, nós vamos ter um período ditatorial ali, né, ainda na República Velha, nós vamos ter um processo
né, ditatorial também no governo de Getúlio Vargas, né? Depois nós vamos ter uma democratização até 1964, 64 nós vamos ter um Estado ditatorial, enfim, né, ele vai se modificando, tá? Então essa historicidade ela identifica esses processos de mudanças, né, tanto temporal quanto geograficamente. E nós vamos ter dois tipos de instituições sociais, né, de forma bem genérica, tá? Que são as regulativas, que vai ter a função reguladora de coerção sobre o indivíduo por meio de regras, convicções e punições muito mais, né, identificáveis do que outras instituições sociais de forma operativa. Tá? Não que as de forma operativa também não tenham esse papel de coerção, porque, como eu falei com vocês, essa coerção ela é uma característica das instituições sociais. Mas, nas regulativas, elas são mais presentes, né? A gente identifica melhor. Que é no caso aqui, né, da família, né, da escola, da igreja, tá? Que é muito mais identificável essa coerção. E nós vamos ter as operativas, né, que vão ser mais fundamentadas em acordos, né, legalizados, baseados na impessoalidade. São instituições mais frias, né, que abrange todos, tá? Abrange inclusive as pessoas que não são abarcadas aqui por essas outras instituições, tá? Então, por exemplo, eu estou fora da escola, né, eu não pertenço à igreja, eu sou sozinho, não me sinto, né, dentro de uma família aqui, mas eu vou estar, né, dentro do Estado, né? Então a gente vai ver que o Estado é essa instituição social que ela abrange todas as pessoas, tá? Porque tudo que você compra, você está pagando um imposto, né, para, né, financiar obras, pagar, né, funcionários públicos. Então isso daqui está, né, você está então querendo ou não, né, sendo submetido a normas, a essa coerção aqui dentro do Estado. As instituições financeiras ou uma universidade, se eu for entrar, né, para mim abrir uma conta, para mim fazer uma matrícula na universidade, eu vou levar os mesmos documentos do que qualquer pessoa, tá, independente de posição social, tá? Então eu não tenho uma pessoalidade, né? Eu tenho uma impessoalidade. Todos vão ser tratados ali como iguais, independente de conhecidos ou não, tá? Então, seguindo aí, nós temos então esses dois tipos. A regulativas, a coerção, ela é mais identificável. Essa também tem coerção, tá? Mas é menos identificável. E nas operativas nós temos uma impessoalidade, né, mais identificável. Não necessariamente, principalmente a escola e a família vão ser impessoais, né? Elas vão ter um nível de pessoalidade muito maior, né? Esse laço estreito entre as pessoas, né? Entre o conhecido, né? Às vezes você vai casar e chama um padre ali que é conhecido da família, né? Enfim. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, das três instituições sociais, né, principais, que nós já comentamos aqui um pouquinho. A família, né, é a instituição aí que vai reunir os preceitos, né, que regulam a organização dos núcleos, né, os grupos primários, né, principalmente ali composto de pai, mãe e filho, que vão ser identificados, né, de formas diferentes aí por meio da sua cultura, da sua afetividade, né, da forma biológica. Então é a família que vai transmitir, né, determinados valores culturais, né, determinadas questões afetivas e biológicas, tá? Com relação, por exemplo, ao corpo, ao tratamento ali, né, das crianças. Tá? Então, cabe à família esse primeiro conjunto de regras que vai moldar os indivíduos. E isso vai variar, é claro, também, né, de cultura, né, para cultura. Dentro da família, né, nós vamos ter também, né, na verdade, as famílias, elas geralmente, né, vão ser compostas envolvendo um rito denominado, né, casamento. Tá? Então, quando você casa, você constitui uma nova família. Tá? E isso é diferenciado, né, independente da cultura. Então, por exemplo, nós vamos ter casamentos monogâmicos, né, dependendo da cultura, como a nossa,
que é a junção de dois cônjuges. Nós vamos ter os casamentos poligâmicos, né, que é de 2 ou mais cônjuges, muito comum em alguns estados muçulmanos, né, islâmicos. Nós vamos ter casamentos exogâmicos, né, que vão ser casamentos típicos aí das sociedades modernas, né, de duas pessoas, né, que não pertencem ao mesmo grupo familiar, né? E nós vamos ter os casamentos endogâmicos, né, menos comum, mas em algumas tribos, né, africanas, em alguma parte, né, indiana, em alguns lugares aí pelo mundo, nós temos esses casamentos também endogâmicos, né, que é a ligação, né, familiar entre entes ali de uma mesma tribo, né, com até mesmo laços consanguíneos, tá? Então, nós vamos ter dois tipos de famílias. A família nuclear ou conjugal, que é aquela instituída a partir do casamento, né? Então, quando eu casei com a minha esposa, eu estou constituindo uma família com ela, né? E com os filhos que eu vier a ter com ela. Mas, nem só por isso eu vou deixar de ter uma família extensa ou consanguínea, né? Que é a família minha de origem, né? Com os meus pais, os meus avós, os meus tios, enfim. E assim, do lado da minha esposa também. Tá? Então, eu constituo uma família nuclear com a minha esposa, mas eu não deixo de ter uma outra família, a família consanguínea. Tá? E nas sociedades modernas nós temos uma grande revisão dos papéis, né? Ao longo aí da sociedade industrial, nós tivemos aí uma variação quanto à condição, né, da chefia familiar, né, as mulheres ocupando postos de trabalho, homens ajudando, né, nas tarefas domésticas, né, as tarefas aí de casa, de cuidado com o filho, de gastos, tá? Tudo isso daí dividido entre, né, o marido e a mulher. Efeitos aqui, né, de solução, então nós temos um aumento, né, no número de divórcios, as famílias, né, elas têm até aumentado no número, mas diminuído na quantidade, né? Então, se a gente analisa as famílias, né, metade aí, né, do século XIX, né, de 1950 para cá, a média de filhos era de 7,5 por família. Hoje em dia, a média de filhos por família vai de 1 a 2,5. Tá? Então, diminuiu o número e, com isso, diminui também a renovação de gerações. Tá? Os filhos também têm ficado mais tempo, né, na casa dos pais. Nós temos aí casos aí de filhos gerados sem casamento, as uniões, né, homoafetivas. Tudo isso daí serve para uma revisão do papel da família. Então, não é que a família, instituição, ela está acabando. Tá? Quem fala isso está cometendo um equívoco. Tá? O que está modificando são, né, os papéis que esses membros da família estão assumindo, né, as formas. Então, né, tem famílias constituídas da mãe solteira e o filho. Tá? Hoje em dia tem o reconhecimento de a família constituída, né, por apenas uma pessoa. Tá? Então, essas revisões de papéis elas são importantes aí para a gente entender essa modificação, né, dentro das instituições sociais. E, né, ainda instituído, ainda solidificado dentro da função da família, nós podemos realçar, né, 3 pontos, né, de que as pessoas, né, quando elas têm a vontade ali, né, de iniciar uma família, elas, mesmo que inconscientemente, elas estão preocupadas com esses 3 pontos aqui, né, com a questão reprodutora, né, sexual, né, garantia da realização do atendimento dos impulsos sexuais dos cônjuges e da perpetuação humana. Então, nós temos aqui uma atração física, uma questão afetiva, emocional, né, entre os cônjuges. Nós temos uma questão econômica, né, a manutenção material aí dos membros
familiares, né? Então nós temos uma preocupação de como que essa família vai ser estruturada, tá? E nós temos também uma questão educacional, né, de transmissão de valores, né, de padrões de comportamento, de socialização, de manutenção de nomes, por exemplo. Né? Hoje em dia isso não é tão preocupante mais, mas se a gente pega aí, né, na Idade Moderna, na Idade Média, o nome ele, né, tinha uma preocupação muito grande, né, dos reis ali de deixar herdeiros, né, de carregar o seu nome, deixar o seu legado. Então, esse papel educacional era muito, né, presente, né, muito forte naquele período. Nós temos aí a igreja. Tá? A igreja nós temos que reconhecer ela diferentemente das religiões. Tá? Existem religiões sem igrejas, mas não existem igrejas sem religiões. A igreja é a representação material das religiões. Tá? Então, muitas vezes, quando as pessoas criticam a igreja, não está criticando necessariamente a religião, né? A fé das pessoas que seguem, né? Que estão dentro daquela igreja. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa ela critica determinadas condutas de um padre, tá? Ela não está criticando necessariamente Deus, Jesus, né, os santos, né, aquelas crenças ali, está criticando, né, o padre, o comportamento dele, né, ou quando a igreja, né, no seu corpo, ela assume uma posição política, né, por exemplo. A gente viu recentemente aí, né, alguns meses atrás, principalmente na época ali que estava aquela discussão das queimadas ali na Amazônia, né, um posicionamento do Papa, né, e as pessoas chamando o Papa de esquerdista, né, enfim. Aquelas pessoas, eu tenho certeza que elas estavam criticando o quê? O Papa, e não, né, Deus, enfim, né, ou qualquer o dogma aí da igreja, tá? Então nós temos essa separação. E a igreja, ela foi, né, constituída para, né, inicialmente um atendimento e promover um equilíbrio, preencher uma lacuna entre, né, a sociedade e as questões, né, metafísicas, tá? Então, por meio de crenças, ela tenta, né, estabelecer aí alguns padrões, né, comportamentais dentro da sociedade, como por exemplo a crença na volta, né, de Jesus Cristo, né, que é uma crença aí metafísica, tá? De regresso aí para tentar explicar, né, como que as pessoas, né, devem agir, senão, né, no momento de Jesus serão punidas de alguma forma, tá? Então são formas que a igreja ela estabelece normas ali para controlar os seus fiéis. E uma forma mais ampla, né, que hoje em dia é pouco utilizada, em alguns casos de padres pedófilos e de alguns escândalos da igreja ela é utilizada, mas na Idade Média foi muito utilizada, é o caso da excomunhão, que é uma punição, né, mais severa aí da igreja, né, que é a expulsão daquele membro, né, da igreja. Então, né, ao longo da história, as religiões elas vão constituindo, né, determinados dogmas, crenças, normas, né, que vão adquirindo variados aspectos, né, e contextos culturais, dependendo da religião, dependendo aí do tempo histórico em que ela está inserida. Hoje em dia, a igreja ela tem uma preocupação muito grande com as questões sociais, por exemplo, né? As questões da caridade, né? De assistência às pessoas mais vulneráveis, às pessoas, né, mais pobres, tanto economicamente, né? Enfim, dessa questão de assistencialismo mesmo, né? Por quê? Por conta que a igreja ela foi perdendo muito espaço, né, devido à industrialização, né, que houve uma maior preocupação com as questões científicas, né, e também gerando mazelas sociais, né, daquela população ali mais explorada por esse processo capitalista. Então a igreja
ela, né, voltou os olhos aí para aquelas pessoas mais necessitadas, vendo que ela foi perdendo espaço, né, começou a perder espaço frente a esse processo, né, de revolução científica. Para Durkheim, né, a igreja ela tem a função aí de estabelecer, né, de fortalecer os laços de coesão social, né, e contribuir para a solidariedade dos membros, né, do grupo. Tá? Então, a igreja ela promove, né, esse sentimento de união, principalmente, né, dentro de uma solidariedade mecânica, né, que o Durkheim trata, né, aquelas sociedades mais tradicionais, né, mais tribais, né, mais rurais, né? Então a religião ela tem esse laço aí de afetividade, né, de promover essa coesão social entre os seus membros. Para o Karl Marx, a religião é um instrumento de alienação, né, e dominação das classes, tá? É algo que vai fazer os indivíduos, né, não questionarem determinados comportamentos e ações, né, do Estado, por exemplo, né, das classes dominantes, como foi muito utilizada no período da Idade Média para instrumentalizar, né, a predestinação, né, dos homens, de que se eles nasciam pobres, iriam, né, morrer pobres. Tá? Então, o Marx ele era um crítico da religião nesse sentido. As religiões, né, são carregadas de valores e preceitos que podem influir sobre a dinâmica e o desenvolvimento de uma sociedade. Né? Para Max Weber, a religião ela tinha essa força. E isso está descrito no seu livro, A Ética, né, Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Porque ele vai, né, dizer que o protestantismo, né, auxiliou muito mais, né, no desenvolvimento do capitalismo, né, do que o catolicismo. Então, vendo como que a igreja ela também influencia em outras áreas, né, dentro da sociedade, em outras dinâmicas. É por isso também que a gente vai falar que as instituições sociais elas estão totalmente interligadas umas às outras. Então, a mudança em uma instituição social pode acarretar também a mudança em outras. Né? Que tá ok. O Estado, né? Para a gente finalizar aí, né, o comentário sobre as instituições sociais, né? O Estado ele é a organização política da sociedade. Tá? Então, ele vai abranger todas as outras instituições sociais. E nós temos que diferenciar Estado de formas de governo. Tá? As formas de governo, as formas políticas ali, é um instrumento do Estado. Tá? Como eu tinha, né, já explicado para vocês, o Estado brasileiro, enquanto ditatorial, enquanto democrático, né, continua sendo o Estado brasileiro. Mudou foi a forma, né, de governo. E para Max Weber, né, Max Weber é o único que tem a capacidade, né, e o poder legítimo do monopólio do uso da força, né, sobre os indivíduos. Esse pensamento de Max Weber vem muito ali, né, da instituição dos Estados Nacionais, né, com o rompimento ali, né, da Idade Média. Tá? E isso daqui é muito importante a gente resgatar aquele pensamento lá de Maquiavel, né? Para Max Weber, para o Estado fazer o uso legítimo da força, ele tem que ser, né, independente. Ele não pode, né, dividir esse poder com outras instituições. E o Maquiavel, né, lá no século XV, ele já estava, né, dizendo que o Estado ele deveria, né, romper com a Igreja Católica, né, para que ele pudesse ser efetivamente ter um efetivo sucesso, né, se mostrar ali como real. Então, a partir do momento dessa separação, ele pode controlar esse uso legítimo da força, né, ter esse monopólio. Tanto isso daqui, quando a gente entende isso, serve para a gente entender algumas outras questões, como o caso da rebelião dos policiais, né, que ocorreu no Ceará, né, ainda esse ano. Isso indica que aqueles policiais eles não podem se amotinar, né? Eles não podem fazer uma rebelião, assim como não podem existir grupos paramilitares, milícias, né? E é claro, né, bandidos armados.
tá? Então, o Estado, ele vai utilizar sua força para reprimir esses grupos aí, porque ele é o único que pode utilizar a força, né? Ele é o único que tem o poder legítimo, né, de uso da força. Então, um policial, quando ele utiliza a greve, ele está o quê? Usando a força contra o Estado, para fazer uma pressão contra o Estado. E isso é inconstitucional, tá? Por isso que greve de policiais é inconstitucional. E é a mais importante, né, dos agentes aí de controle social. Como eu já disse para vocês, afeta todos. Então, mesmo quando outras instituições sociais não conseguem incluir ou submeter todos os indivíduos, né, ou grupos, o Estado ele consegue. E aqui nós temos alguns elementos para identificar um Estado, né? Um Estado ele tem instituições políticas, ele tem suas leis, ele tem o uso legítimo da força, ele tem uma população, né, que é identificada ali por traços culturais, né, idioma, valores, né, crenças, e ele tem um território, tá? Isso daqui é muito importante, né, a gente salientar, porque quando um agente de um Estado, por exemplo, ele utiliza, né, da força dentro de outro Estado, isso é quebra de diplomacia, isso é guerra. Tá? Então, por exemplo, um policial ele só pode atuar, né, segundo um policial brasileiro, segundo as leis do território, né, brasileiro. Se ele for para um outro país, né, Paraguai, Argentina, Bolívia, qualquer outro país aqui que faz, né, fronteira com o Brasil, ele não pode utilizar, né, da sua força ali, né, do seu cargo. E nós temos, né, e a gente tem que diferenciar também o Estado, que tem essas características, de nação. Tá? Nação é aquele povo que tem uma certa afinidade por traços culturais, né, por idioma, por uma historicidade. É o caso, por exemplo, do Estado palestino. Né? O Estado palestino não constitui, né, isso daqui, ó. Tá? Não tem um território, por exemplo. Tá? Não tem o uso legítimo da força. Mas não tem instituições políticas. Mas eles constituem uma nação. Tá? Então, não existe Estado sem nação. Mas existe nação sem Estado. Então, o Estado palestino, eles se reconhecem ali, né, como uma nação, como palestinos, mas eles ainda não têm um Estado, né, instituído, que é a principal reivindicação deles, né, a instituição do Estado palestino. E, né, dentro do Estado nós temos diferentes formas de governo, né? Ao longo da história isso foi variando, né? Isso foi modificando. Por isso que é importante a gente analisar a historicidade das instituições sociais. Nós temos a monarquia, né, no qual o poder central é exercido de forma vitalícia e hereditária, né, passada de pais para filhos. Nós temos a república, né, no qual o poder central ele é caracterizado pela eletividade, ou seja, pela eleição, e pela temporalidade, né, por um prazo definido, 4, 8, 2 anos, isso vai variar, né, de cada país. E por uma, né, responsabilidade de assumir aquele poder, né, e seguir determinadas funções estabelecidas numa Constituição. E nós temos o parlamentarismo, que é um sistema de governo através do qual a chefia do Estado não é determinada pela escolha popular e o poder é dividido com o parlamento, que é uma assembleia de representantes da população. A chefia do governo está ligada ao parlamento. Ou seja, no parlamentarismo, quem é o chefe de Estado vai ser o primeiro-ministro, que é escolhido entre os parlamentares, que aí sim é escolhido pelo povo. Então, o povo ele escolhe os parlamentares, tá? E esses parlamentares, que são representantes do povo, vai escolher o primeiro-ministro, que vai ser o chefe de Estado. Tá? Tanto na República quanto no parlamentarismo, nós temos
né, uma forma de governo democrática, né, no qual há uma participação, né, da população na política. Tá? Então, nós temos exemplos de democracia indireta e direta. Hoje em dia, democracia direta ela é praticamente inexistente devido à complexidade das nossas sociedades. Mas a democracia direta, ela é aquela democracia de Atenas, né, da polis ateniense, onde que os cidadãos iam para a ágora discutir assuntos ali de política, né, colocar o seu voto em prática. Tá? E a democracia indireta é essa no qual nós elegemos representantes, né, do povo que vão discutir assuntos, né, que será de interesse aí da maior parte da população. Por isso que a gente costuma votar, né, em pessoas que a gente tem afinidades de pensamento, né, em pessoas que lá no Congresso irá defender ideias parecidas com a nossa. E nós temos mecanismos de participação direta dentro, né, desse sistema representativo, que é o plebiscito. Né, o plebiscito que em casos mais raros, né, mais excepcionais, há uma consulta de toda a população, né, de todos os cidadãos, para um determinado assunto. Como aqui no Brasil já teve, né, no caso lá de João Goulart, né, pouco antes da ditadura, né, para que o povo escolhesse se queria um parlamentarismo ou presidencialismo. O Karl Marx, né, ele vai dizer que o Estado é uma instituição que interfere na luta de classes, né, de modo parcial, ou seja, vai defender os interesses aí da classe dominante. Tá? Por isso que o Estado, se ele é governado ali, né, se é um Estado capitalista, ele vai estar defendendo os interesses dos banqueiros, dos industriais, tá? Que faz parte, né, da parcela, né, dominante, né, da sociedade ali. E no Estado, por exemplo, socialista, seriam os interesses, né, dos trabalhadores, dos operários. Bom, meus queridos, muito assunto, né? Se a gente fosse abranger outras instituições sociais, como a escola, né, o casamento, exército, enfim, seria uma infinidade, né, de tempo que nós iríamos gastar aqui, né, para analisar cada uma dessas funções. Mas, de modo geral, eu consegui passar para vocês os principais pontos aí, né, do que é uma instituição social e de como que elas agem sobre o indivíduo. Tá? De como que elas exercem essa pressão. Então, atentem-se para aquelas características, né, de identificação de uma instituição social, que elas estão presentes, né, em todas as outras, e de que elas, né, por terem aquelas características, essas regras, elas não são favoráveis a mudanças. Tá? Então, elas dificilmente vão aceitar mudanças, né, vão ser mais resistentes com relação a mudanças. Então, com isso, né, a gente termina a nossa aula de hoje, né, sobre instituições sociais, finalizando o ciclo 2. Deixo aqui para vocês essas questões aqui indicadas e vou, né, gravar o vídeo de correção, né, delas que eu enviarei juntamente com essa aula para vocês. Então, desejo a todos vocês bons estudos. Se ficou alguma dúvida, se querem aprofundar, né, sobre alguma outra, né, instituição social, né, me mandem, me procurem aí que eu ficarei muito feliz em poder ajudar.